Olá pessoal, a gente vai trabalhar aqui num segundo exercício. Vamos fazer uma nova alteração no jogo de craps. Essa alteração vai se basear no seguinte dado. Tem alguns estudos que indicam que quando você utiliza a combinação de dois dados, o número 7 ele é gerado com uma maior frequência, normalmente uma vez a cada 7 lançamentos mais ou menos. Isso aqui você põe não que o dado seja viciado, mas é uma distribuição normal, que nem a gente viu no exercício 1, que os números são gerados. O 7 acaba sendo sempre gerado aleatoriamente. O motivo disso, não se tem muita certeza do motivo. Agora, quando a gente fala em questão de jogo, você tem a opção de criar um dado viciado, onde você queira que esse número 7 seja sempre gerado no máximo a cada 7 lançamentos. Então vamos aproveitar aqui o jogo de craps e fazer isso aqui. Isso para demonstrar um conceito de herança e um pouco de polimorfismo nos, nos aplicativos. Vamos exatamente utilizar os conceitos de controle de fluxo de interações, de loops e de fluxo de dados. Ok? Bom, o que eu tenho? Tem aqui meu projeto craps do inicial do NetBeans. Tem aqui as classes média de lançamentos, partida, dado e jogador. E o que eu tenho aqui? Na classe do dado, eu já tenho toda a programação que eu preciso. Tenho, no caso, já sorteio para mim o número. Tenho o método que faz o sorteio do número aleatório. E tenho o método get que informa esse número sortear a qualquer momento por causa do modificador de acesso private. Bom, a intenção é reaproveitar essa classe. Para fazer isso, a programação orientada a objetos tem um conceito chamado herança, que o Java implementa desse jeito. Eu venho aqui, clico no nome do pacote, clico em nova classe Java e vou colocar o seguinte, uma classe chamada dado viciado. E ele vai criar para mim uma área de programação dessa classe. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou querer fazer com que essa classe ela tenha acesso a reaprover a classe dado através do seguinte comando: extends dado. Isso aqui indica que o comando extends ele determina que a classe dado viciado vai herdar da classe dado. Na prática, isso significa mais ou menos o seguinte: se eu quiser fazer alguma programação aqui de um método, eu tenho acesso a todos os valores. Deixa eu só fazer aqui um exemplo: public void test. Então, por exemplo, o nome do sortear, aqui sortear número, que é o método definido aqui na classe Java, na classe dado. Tá ok? Então, através disso, eu posso vir aqui e também pegar todos os outros atributos. Get número sorteado para informar. Eu só não terei acesso aos dados, por exemplo, do número sorteado. Ele não mostra porque o número sorteado ele está como um atributo private, definido aqui na classe Java. Se eu trocar isso aqui para public, então ele aqui ficaria, ele aparece que o número pode ser acessado. Ok? Número sorteado igual a 5 para fazer o comando correto. Permite acessado, ou seja, a classe, quando a gente utiliza a herança, eu posso reaproveitar uma boa parte do código-fonte de uma outra classe que já foi feita, incluindo os atributos e os métodos que foram realizados. Aqui no caso do número sorteado, a gente só não está definindo o que estava declarado como private, que nós mudamos para public, mudamos o modificador de acesso para que fique visível. Mas vamos manter aquela regrinha de ter que ficar tudo como private. Então o número sorteado aqui vai ficar como 7. Ok? Para que ele seja acessado, nós vamos utilizar a seguinte situação.
Eu já tenho aqui o método get na classe dado. Eu vou criar aqui um método. Aqui eu vou criar um método que é para fazer com que esse valor seja definido por outra classe. Eu vou chamar isso aqui de public void set número sorteado. E aqui eu coloco que o número sorteado é igual a um parâmetro n. Esse parâmetro ele vem na declaração do próprio método, que eu não tinha feito. O que nós chamamos isso aqui, esses métodos getSet aqui no Java, quando tem o mesmo nome associados com o mesmo nome do atributo, é o que nós chamamos de métodos de acesso, são chamados de propriedades. As propriedades elas acabam sendo também ajudando a você manter esse número aqui sem mexer diretamente com ele. Ou seja, todas as outras classes vão poder interagir através desses dois métodos aqui. Bom, como é que isso vai influenciar aqui? Na classe dado viciado, o que eu fiz? Eu já fiz aqui a declaração da herança. Agora, utilizar esses métodos aqui e fazer a programação que eu preciso fazer. Basicamente, qual é a ideia? Vou ter um atributo, vou ter que controlar o número de lançamentos entre dele para verificar quantas vezes o próprio dado já foi lançado. E eu vou ter que incrementar esse número até 7. Na hora que chegar ao 7, se ele não tiver saído, eu já forço a geração de número 7. Ok? Vamos ver como é que isso fica. Bom, para acelerar aqui o processo, eu já digitei aqui o código-fonte. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Revisando a classe. Na primeira linha, aqui eu tenho public class dado viciado extends dado. O comando extends é que informa que a classe dado viciado é uma classe herdada de classe dado. Ou seja, essa classe, o processamento dela vai ser a base para a classe dado viciado. Ou seja, tudo que eu tenho na classe dado é reaproveitado em dado viciado. Eu tenho aqui um atributo que armazena o número de lançamentos, que ele é inicializado com 1. Então eu vou contar de 1 a 7. E depois eu crio um método chamado sortear número viciado. Eu estou fazendo isso por dois motivos. Um, que eu quero, na verdade, adicionar o comportamento a esse comportamento aqui da classe dado. Quero que fique com os dois. E aqui na dado viciado, voltando aqui a ela, tenho o que é que ele vai verificar. Se já forem sido efetuados 7 lançamentos, o que é que ele faz? Ele vai voltar o número de lançamentos para o valor original, que é de primeiro, e vai falar que foi sorteado o número 7, obrigatoriamente. Ou seja, se não sair o 7 até o sétimo lançamento, automaticamente ele fala: agora é um 7 e reinicia a contagem de lançamentos. Caso o número de lançamentos seja menor do que 7, que aqui o else eu tenho o armazenamento do resultado do lançamento para verificação posterior. E aqui qual é a diferença? No caso aqui de somar o número do viciado, eu já quero que seja gerado um 7. Como são dois dados, eu executo duas vezes o método sortear número, que está declarado e programado na classe dado. Guardei o resultado aqui de 7 e vou verificar. Esse número é igual a 7? Se esse número for igual a 7, então eu reinicio o número dos resultados para o número 1. E o que é que ele faz? Ele já vem para aqui direto. 7, número sorteado, ele vai armazenar o número 7 e vai pular para essa linha aqui do return get número sorteado. Caso o resultado dos dados não tenha sido o número 7, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir aqui para o else. Ele vai fazer com que o número do lançamento seja incrementado pelo próprio número mais 1. Ok? Vou fazer aqui uma alteração no programa para diminuir o tamanho, que é fazer isso aqui. Essa linha aqui, a variável igual à própria variável mais 1. Para incrementar de 1 em 1, posso fazer isso aqui. Trocar toda essa parte por mais mais. Que é a mesma coisa que fala o seguinte: o valor armazenado nessa variável vai ser incrementado em uma unidade. Fiz o else, ele vai armazenar o número que foi sorteado, que para mim
Pode ser qualquer número. E aqui, te lembrando que a obrigatoriedade é que até o sétimo lançamento seja gerado o número 7. Então, ok. E aqui, ele vai retornar o número que está armazenado na memória. Tá legal? Vamos ver agora aqui na classe da partida como é que a gente controla isso. Bom, olhando aqui a classe dado, eu tenho aqui o método stat, que é o craps com 1 contra 1, que nós já tínhamos feito, que era toda aquela regra do 1 contra 1 mesmo. Tem aqui em calcula a média de lançamentos, que foi o último que nós fizemos. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer um método chamado private static void testa dados viciados. Ou melhor, craps usando dados viciados. Ok? Bom, aqui em termos práticos, o que a gente precisa fazer, a regra do jogo em cima não vai funcionar, então essa aqui do 1 contra 1 continua valendo. Então vem aqui, vem onde termina o método, posso copiar todo esse bloco de código, que é entre fica a abertura e fechamento do método, copio ele, e aqui eu colo, e faço as alterações que eu preciso. Então vamos lá, aqui essa relação do número de dados, o dado viciado ele já vai gerar para mim o número 7, então eu só preciso declarar ele uma vez. Aí eu faço lá com o uso do comando do dado viciado. E aqui vamos lá. Continuo utilizando a classe jogador. Criar aqui o objeto jogador. Tem aqui a inicialização dos dados do jogador, que vai começar com 1500 e colocar o 143 do saldo. Vou mostrar o saldo atual dele. Ele vai continuar jogando enquanto o saldo for maior que 0. E aqui começam as diferenças. Aqui lança os dois dados e armazena o valor do lançamento numa variável. O que eu vou trocar aqui seria só o uso do dado. E aqui pode perceber uma coisa. Quando eu coloco o operador ponto, que ele me dá acesso a tudo que está declarado dentro da classe dados, tudo que estiver definido como public, já vem. Então, por exemplo, o sortear número viciado foi o método que nós colocamos na classe dado viciado. Sortear número é o método que nós colocamos na classe dado. Como a classe dado viciado é uma herança, então na hora que ele vai pegar aqui todos os métodos que foram lá declarados, opa, sem querer acabei saindo aqui, ele vai e utiliza todos. O get, o sortear número viciado, set número sorteado. Esses outros valores são da linguagem de programação Java que ela adiciona automaticamente na criação do objeto. Ou seja, a herança acaba sendo muito útil quando você quer reaproveitar o que uma classe já tem feito. Aqui eu vou colocar o sortear número viciado, eu bato Enter. Então vamos lá. A regra do jogo continua igual. Se ele tirou 7 ou 11 no primeiro lançamento, ele aumenta o saldo. 2, 3 ou 12, ele diminui o saldo. Caso contrário, o valor do ponto continua. Ele vai fazer a verificação ainda com a soma dos dados. E aqui é outro lugar que ele precisa sortear o número 7. Dados, ponto, sortear número viciado. O NetBeans tem uma opção de call autocomplete que ajuda a acelerar escrever o código. E aqui tem os valores, tem o restante. Enquanto a soma for diferente de 7 ou o valor do ponto, ele faz essas verificações aqui. Somatório dos dados igual a 7, diminui o saldo, aumenta o saldo, mostra o saldo atual. Ok? Para testar esse método aqui, eu venho aqui, eu copiei esse nome para evitar digitação. Venho aqui no método main e coloco ele no lugar. Copio aqui, venho aqui em craps, peço para executar. Vamos ver o resultado. Bom, o jogador está executando
aqui independente do que está acontecendo. Tá legal porque ele vai continuar gerando. O que dá para olhar é o seguinte, praticamente em termos práticos, a gente não altera o comportamento do programa, fazendo essa lógica. Porque a única substituição que nós fizemos foi dos dados sorteados para fazer a verificação. O que a gente pode colocar aqui no dado viciado, eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui uns logzinhos para indicar que o que está acontecendo. Então vamos lá. System.out. Aqui na hora que eu verificar que o número de lançamentos é igual a 7, eu venho aqui e coloco systemout.println forçou o número 7 no último lançamento. Tá, escrito errado é println. Então eu coloco lá systemout.println forçou o número 7. Ele vai imprimir uma mensagem aqui falando quando passou por esse local. Aqui na questão dos números sorteados, vai ser a mesma coisa. Eu vou indicando aqui falando o seguinte, eu fui indicando lançamento número mais, fecha aqui a aspa, mais número de lançamentos mais foi sorteado o número, resultado dos dados. Tá ok? Então ele vai fazer com que cada lançamento, então ele vai indicar para mim quando foi forçado o número 7 ou quando foram feitos outros lançamentos. Vou executar isso aqui de novo. Vamos ver o que é que o log aqui apresenta. Então, a saldo atual do jogador 10. O primeiro lançamento foi 10. No número 1 foi 10. O segundo 7. Então o jogador ganhou. O saldo atual do jogador 1357. No primeiro lançamento 6, 11, 2, 7. Saiu. 9, 4, 11, 6, 5, 7. Saldo atual do jogador 1000. Fez aqui os lançamentos. Aí aqui tem a primeira situação, por exemplo, saldo atual do jogador 928. Quando ele teve o 5, 9, 9, 8. E aqui ele força o número 7 no último lançamento. Tem aqui de novo que forçou o número 7 no último lançamento. Ok? Então, assim, depende de quando ele ganhou a situação. O que é que eu posso fazer? Eu posso indicar, agora vou fazer mais uma brincadeira. Eu quero eu quero aumentar a frequência com que o 7 saia. O que é que eu venho? Eu venho aqui no número viciado. Eu quero que ele saia a cada 5 lançamentos. Então, forçou o número 7 no último lançamento. Vou executar aqui de novo. 1500, 10, 4, 7. O jogador ganhou. Aliás, perdeu. Aqui lançamento número 1. Tirou o número 2, tirou 2, que ele já perdeu de novo. 6, 4, 6. Foi uma situação que o jogador ganhou. Aqui, forçou o número 7 no último lançamento, que na verdade foi o primeiro. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma situação que você não queira que o cassino tenha. Suponho que você queira apostando. Você não quer que o cara ganhe sempre o sétimo já de cara, mas uma opção que você pode acontecer. E aqui, número 7, forçou o último lançamento, 7 o último lançamento. Pode perceber que ele aumenta a frequência com que o número seja sorteado, em relação a quando estávamos com o 7. Ok? Bom, isso aqui é um exemplo mais ou menos do que você pode fazer
E aí você pode fazer outras várias combinações. Por exemplo, vamos fazer aqui uma brincadeira que você quer que o número 1, o número 7, ele nunca seja sorteado no primeiro lançamento. Bom, como ele aqui já verifica se o número de lançamentos for igual a 5, o que eu vou fazer? Já tem aqui o else perguntando se no caso, se for o primeiro lançamento, vai entrar aqui e vai fazer o incremento. Nesse caso aqui, acho que talvez seja melhor fazer o seguinte. Eu fecho aqui esse primeiro if do lançamento igual a 5. E eu vou fazer um else if do primeiro lançamento. Else if, ou seja, else if, número de lançamentos igual a 1. Ok? E o que é que eu quero? Nessa situação, eu quero que, enquanto esse resultado aqui, eu vou pegar, vou fazer o sorteio dos dados. O que eu vou fazer? Enquanto esse sorteio for igual a 7, eu vou fazer com que ele seja novamente sorteado. Ok? Ou seja, não vai sair desse loop até a hora que o número 7 for sorteado. Aí agora o que eu vou fazer aqui? Eu faço o seguinte. Se o número for diferente de 7, ele vai sortear. E aí sim, eu coloco aqui, eu vou armazenar, indicar na memória, que o número resultado é o número sorteado. E aqui eu vou colocar o seguinte log. Número forçado. Forçou um número. Então assim, vai forçar um número. O número tal, get número sorteado, que é o método get lá, no primeiro lançamento. Você pode estar se perguntando sobre essa declaração do int resultados, não pode ter problema com esse int resultados aqui do Windows. Java, da mesma forma que linguagem C e as linguagens derivadas de C, a variável tem um escopo local. Então, por exemplo, quando eu declaro essa variável int resultados dentro do else, que está dentro dessa área marcada aqui pela chave, significa que ela só existe aqui dentro. Ou seja, na hora que você sair desse else, ela para de existir na memória. Esse caso aqui é a mesma coisa. Essas chaves, ele abre uma nova área, um bloco de código. Então eu posso declarar que a variável int resultados igual o sorteio dos números. E posso fazer a verificação dos resultados. E sortear, ela vai existir aqui. Então ela não vai conflitar com essa variável, o número resultado de dados que está aqui no else. Vamos ver o efeito da programação. Então aqui, por exemplo, alguma coisa deu de errado aqui. Deixa eu mostrar uma coisa. Quando as coisas vão errado, é porque alguma coisa aqui na lógica está com problemas. E obviamente foi nesse último método que eu coloquei aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vou parar aqui o breakpoint e executar a opção depurar. Só diminuir isso aqui um pouquinho. Bom, na hora que ele executar aqui o que é que eu tenho? O número de lançamentos está definido como 1. O resultado foi definido como 11. Então não deveria entrar no loop. Aqui, tudo bem, passou.
A próxima vez que ele voltar para esse método, o que é que acontece? O número de lançamento continua como 1. Forçou o número 11 no primeiro lançamento. O resultado aqui do dado é o número 7. Número sorteado 7. Forçou o número 5. Ah, mas aqui já percebi o problema. Se foi o número 5, ele deveria ter mudado o número de lançamento para o número 2. O que aconteceu aqui, o número de lançamento continua com o número 1, ou seja, está entrando sempre nesse caso aqui. Pode perceber, o número de lançamento está sempre com o número 1. Ele vai executar, vai sortear um número diferente de 7, que no caso é o número do 11, e está indicando que é o primeiro lançamento. Você vai indicar aqui, e o número de lançamento, perceba que ele não foi incrementado, está faltando o número 1 ainda. Para aqui o debug, ou seja, eu esqueci de pegar esse pedaço do código que é do incremento e colocar aqui. E aqui na aba de projetos, seleciono ele, clico em executar de novo. Agora sim. Ele tem aqui, forçou o número 10 no primeiro lançamento, 6, 3, 8. Forçou o 7 no último. Forçou o número 4 no primeiro lançamento, 6, 6, 10, 7 no último. Forçou 10 no primeiro lançamento, 9, 10. Ok, no caso o jogador ganhou. Aí forçou 7 no último. Você forçou o sétimo no último, forçou o 10 no... E vou acompanhando aqui que assim, toda vez que tem o primeiro lançamento, ele sempre força um número. Então, quer dizer que a minha lógica está indicando, ou seja, eu impedi que o número 7 seja sempre gerado no primeiro lançamento, que era a proposta dessa modificação no exercício. Tá legal? Hoje aqui nós terminamos aqui esse novo exercício. Em breve colocaremos um terceiro.